Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico. Você que vem acompanhando aí desde a primeira aula, seja bem-vindo a mais uma aula. E para você que ainda não assistiu às aulas anteriores, a nossa recomendação é dê uma pausa no vídeo, assista às aulas anteriores, até porque o curso de raciocínio lógico é um curso na qual exige um acompanhamento. Uma aula é pré-requisito da outra. Sem alguns conhecimentos anteriores, você vai ter uma certa dificuldade em compreender algumas informações que nós iremos estar passando neste curso aqui, especificamente nesta aula. Então, para você que já está conosco, mais uma vez, seja bem-vindo. Vem comigo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre argumentação lógica, ok? Nós vamos entender o que é um argumento, quando que o argumento é válido, quando que o argumento é inválido. Quais são os quesitos que nós temos que analisar na hora de nós fazermos essa analogia sobre a lógica de argumentação. Então, vem comigo aqui para darmos início ao nosso curso nesta aula falando sobre lógica de argumentação. Obviamente, nós não podemos começar a falar sobre isso sem antes definirmos o que seria um argumento. Então, é muito importante para nós que fique bem claro a definição de argumento, ok? Argumento é uma sequência de proposições, na qual uma delas é conclusão e as outras são premissas. Então, veja bem, definição de argumento é uma sequência de proposições. Nós já estudamos isso, foi a primeira aula nossa. Nós vimos, por isso que eu disse para vocês que é importante nós termos conhecimento das aulas anteriores. O que é uma proposição? Proposição são afirmações declarativas, ok? Então nós temos aqui uma sequência de proposições, na qual uma delas é a conclusão e as outras são chamadas de premissas. As premissas, o objetivo delas é justificar a conclusão. Então, num argumento, eu vou ter uma série de proposições. Essas proposições, dependendo da ordem na qual elas são estabelecidas, elas são chamadas de premissas e são chamadas também de conclusão, ok? Bom, a princípio é importante que nós saibamos isso, que argumento é uma sequência de proposições, beleza? E aqui, o que são proposições? São sentenças afirmativas, né, que podem ser verdadeiras ou falsas. Todas as vezes que nós damos uma sentença afirmativa, independentemente dela ser verdadeira ou falsa, nós estamos nos enquadrando numa proposição, ok? Então, é isso que é argumento, beleza? Bom, continuando falando de argumento, então nós sabemos que o argumento ele é composto por premissas e ele é composto por conclusão. Premissas e conclusão. Primeiro falando das premissas. São as informações que estarão à nossa disposição. Nós vamos ter uma série de afirmações que estarão disponíveis e com base nessas afirmações nós iremos tirar as nossas conclusões. Ok? Vamos dar um exemplo disso daí. Por exemplo, todo concurseiro precisa estudar lógica. Isso aqui é um exemplo de uma premissa. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Então, está aqui um exemplo de uma premissa. Por quê? Porque é uma proposição que está fazendo uma afirmativa. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Se isso aqui é verdadeiro, se isso aqui é falso, não é o mérito, é uma proposição. Segunda proposição, no caso, enquadrada como premissa, que é uma informação que também está à nossa disposição aqui. José é concurseiro. Então, eu tenho aqui mais uma premissa. Portanto, eu tenho uma sequência aqui de duas premissas. Todo concurseiro precisa estudar lógica e José é concurseiro. Logo, essa palavra logo
ela define, ela deixa claro que trata-se agora de uma proposição que irá nos remeter a uma conclusão. E essa conclusão, ela está sendo tirada com base nas duas premissas anteriores, nas duas proposições anteriores. Logo, José precisa estudar lógica. Isso aqui é uma conclusão. Então, veja bem, nós temos aqui, então, um exemplo de um argumento na qual eu tenho duas premissas. Todo concurseiro precisa estudar lógica. José é concurseiro, portanto, eu concluo que José precisa estudar lógica. Já que ele é concurseiro e todo concurseiro precisa estudar, então a nossa conclusão é que José precisa estudar lógica. Isso aqui é um argumento e é considerado um argumento válido. Por quê? Porque ele encontra solidez nas premissas. Ele é justificado pelas premissas. Quando eu tenho uma conclusão na qual as premissas, as proposições anteriores nos dão a sustentabilidade para chegarmos a essa decisão, nós dizemos que o argumento ele é válido, ok? Esse é um exemplo. Bom, qual que é o objetivo de um argumento? O objetivo de um argumento ele é justificar a afirmação que se faz. Esse é o objetivo. Se ele não cumprir esse objetivo dele, esse argumento ele é considerado inválido. Então, o objetivo dele é justificar a afirmação que se faz, ou dar as razões para certa conclusão obtida, ok? É isso que nós temos que buscar numa argumentação. Vamos ver um exemplo. Veja bem, você me traiu, pois disse que ia estudar e meu irmão lhe viu na boate. Imagina só, você diante de uma acusação dessa. Você vai, diz para sua namorada, para sua noiva, enfim, não vou falar esposa porque aí já força demais, mas tudo bem, suponhamos que seja uma namorada ou sua noiva, você diz para ela, meu amor, hoje não vai dar para nós nos encontrarmos porque eu vou para a boate, eu vou estudar, eu tenho que estudar porque eu vou prestar o concurso, então não dá para te ver hoje. E aí de repente ela fica sabendo, o irmão dela vai, encontra com você e fala, eu vi ele lá na boate. A conclusão dela, ele me traiu, porque ele mentiu. Vocês estão vendo o que o argumento faz? Ela deu uma afirmativa, você me traiu. E aí o que ela quis buscar com isso? Qual foi a justificativa? Qual foi o argumento que ela utilizou? O argumento que ela utilizou foi a mentira. Você me traiu por quê? Porque você disse que ia estudar e foi à boate. E aí ela tirou já as conclusões dela. Dali ela já imaginou que você ficou com um monte de mulherada e por aí mais. É assim que funciona com as mulheres, não é verdade? Você que é mulher talvez não concorde. Mas eu sei que vocês pensam grande. Galera, é uma brincadeira, mas o que a gente está querendo buscar aqui é que qualquer afirmativa dada, o argumento tem que ter sustentabilidade. E ele busca essa sustentabilidade em algumas proposições, em algumas premissas que são estabelecidas. Então, o argumento por si só, ele não vai ter muita funcionalidade se ele não estiver apoiado nas premissas, nas proposições que compõem esse argumento, ok? Então, o objetivo dele é o quê? É justificar a afirmação. Então, ela fez uma afirmação. Você me traiu. Ela fez uma afirmação. E o argumento tem que encontrar sustentabilidade. E qual foi o argumento que ela usou para sustentar isso? Você disse que ia estudar e meu irmão lhe viu na boate. Ok? Isso aqui é só um parâmetro para nós entendermos melhor o que é, de fato, um argumento. Então, nós podemos concluir que um argumento, ele demonstra, ele prova como a partir dos dados de um problema chegou-se a uma conclusão. Ok? Então, o argumento, ele busca demonstrar, ele busca provar, né, como através de uma afirmação, de uma proposição, de uma premissa, nós podemos chegar a uma determinada conclusão, ok? Então, dados de um problema, nós temos uma afirmativa temos dados afirmando algo,
e sobre esses dados nós tiramos as nossas conclusões, ok? Bom, continuando aqui, o nosso argumento ele pode ser de dois tipos. Eu posso ter um argumento considerado válido e posso ter um argumento considerado inválido. Nós vamos ver as duas situações, quando que ele é válido e quando que ele é inválido. Falando inicialmente do argumento válido. Quando que um argumento ele é considerado válido? Quando as premissas são consideradas provas evidentes da verdade da conclusão. Caso contrário, não é válido. Em outras palavras, se as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. É isso que está sendo posto para nós aqui, com relação à validez desse argumento. Bom, quando é válido o argumento, nós podemos dizer que a conclusão é uma consequência lógica das premissas. Porque, veja bem, se eu tenho uma premissa A dando uma afirmativa, eu tenho uma premissa B dando outra afirmativa, se existe uma relação lógica entre elas, a conclusão, com certeza, ela vai ser uma consequência lógica dessas premissas. Ou ainda, a conclusão é uma inferência que é decorrente das premissas. Mas, professor, o que quer dizer inferência? Inferência é a relação que permite passar das premissas para a conclusão. Isso que é inferência, ok? Inferência é a relação que permite passar das premissas para a conclusão. Um encadeamento lógico, ok? Bom, essa palavra inferência, só a título de conhecimento, ela vem do latim infere e significa conduzir para. Então, ela faz essa passagem, essa relação existente entre as premissas e a conclusão. Por isso, essa termologia é inferência, ok? Mas o importante aqui é que você entenda a relação que existe entre as premissas e a conclusão. Portanto, se o argumento é válido, ele é uma consequência lógica das premissas. Isso é o que importa aqui, ok? Bom, então vai aqui uma dica para nós resumirmos essa primeira parte aqui, que seria a compreensão do que é um argumento. Se nós vamos estudar lógica de argumentação, nós precisamos ter muito claro o que quer dizer um argumento, tá? Então, dica lá que toda especial. Jamais poderemos chegar a uma conclusão falsa quando as premissas forem verdadeiras e o argumento for válido. Isso quer dizer que premissas verdadeiras nos conduzem a uma conclusão também verdadeira, ok? Premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, argumento válido, beleza? Bom, vamos ver um exemplo de argumentos válidos para nós entendermos melhor essa questão. O argumento que segue é válido? Vamos analisar isso. Vamos considerar duas premissas. Eu chamei aqui uma de P1 e outra de P2. E chamei Q como conclusão. Então vamos ver a primeira premissa. Premissa 1. Proposição 1 também. Toda mulher é frágil. Então eu tenho aqui a minha primeira proposição. Nós estamos considerando que toda proposição que foi dada, na hora de nós analisarmos o argumento, todas as premissas elas são consideradas verdadeiras. Toda mulher é frágil. Beleza. Segunda proposição. Jane é mulher. Primeira proposição, toda mulher é frágil. Segunda proposição, Jane é mulher. Qual é a conclusão que nós iremos tomar? Jane é frágil. Isso aqui é um argumento válido? Essa é a pergunta. Veja bem, nós dizemos que se as premissas são verdadeiras, a conclusão ela é verdadeira.
Se a conclusão é válida, se o argumento é válido, é porque a conclusão é uma consequência lógica das premissas. O que a premissa diz? Que toda mulher é frágil. O que nós entendemos com isso? Que sendo mulher, automaticamente ela será frágil. Beleza? Bom, o que falou com relação a Jane? Que Jane, ela é mulher. E nós vimos que toda mulher é frágil. E se Jane é mulher, portanto, Jane é frágil. A conclusão é uma consequência lógica dessas premissas? Sim, ela é. Portanto, esse aqui é um argumento válido, ok? Deu para captar mais ou menos como que é a questão da lógica de argumentação. Nós temos que buscar essa sustentabilidade na hora de nós tomarmos uma conclusão. Ela tem que ter suporte nas premissas. Se ela não tiver esse suporte, o argumento não será válido. Vamos ver um outro exemplo. Também queremos saber se esse argumento vai ser válido. Mesma situação, duas proposições, que são chamadas de premissas e que de conclusão. Vamos para a primeira. Se eu ganhar na loteria, serei rico. Se eu ganhar na loteria, serei rico. Segunda proposição. Eu ganhei na loteria. Então eu tenho a primeira, que diz que se eu ganhar, eu serei rico. A segunda diz que eu ganhei na loteria. Qual é a conclusão? Logo, sou rico. O que vocês acham, galera? Esta conclusão encontra sustentabilidade, encontra apoio, ela é uma consequência lógica dessas duas premissas? Sim ou não? Obviamente que sim. Por quê? Porque aqui colocou uma condição. Para que eu seja rico, eu tenho que ganhar na loteria. Em outras palavras, se eu ganhar, eu sou rico. Então, eu ganhei. Portanto, sou rico. Logo, sou rico. Então, nós entendemos que esta conclusão, ela é uma consequência lógica dessas duas premissas. Portanto, mais uma vez, nós estamos diante de um argumento válido. Ok? Beleza, galera? Uma observação aqui, a conclusão é uma decorrência lógica das duas premissas, ok? Na real, ela é resultado de uma fusão. Se eu ganho, eu serei rico, como ganhei, então sou rico, ok? Exemplo 3. Também mesma situação, vamos verificar se esse argumento vai ser válido. Também duas premissas, P1, P2 e uma conclusão que... Vamos lá, primeira premissa. Todo homem é mortal. Todo homem é mortal. O que eu entendo? Nós já estudamos essa palavra todo. O sentido dela é muito amplo. Se eu digo que todo homem é mortal, é quando nós estávamos falando sobre esses quantificadores, e todo é um quantificador, é a mesma coisa que dizer que todo A é B, ou seja, estando dentro do conjunto A, automaticamente é do conjunto B. Se todo homem é mortal, basta a condição de ser homem para ser mortal, ok? Todo homem é mortal. Então, o conjunto dos homens está dentro do conjunto dos mortais. Segunda premissa, Sócrates é um homem. Ok? Nós dissemos na primeira que todo homem é mortal e dissemos na segunda que Sócrates é um homem. Portanto, qual é a conclusão que nós chegamos? Sócrates é mortal. Esta conclusão, ela é uma consequência lógica dessas duas premissas? Obviamente que sim. Porque a condição para ser mortal é que seja homem. E se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Portanto, isso aqui é um argumento válido. Mais uma vez, a conclusão é uma decorrência lógica das duas premissas. Ok? Então, vocês perceberam o que é a lógica de argumentação? Nós demos aí 3 exemplos, todos eles imbuídos de argumentos válidos, com o objetivo de que você compreenda o processo de relação entre premissa e conclusão.
A minha conclusão, ela tem que estar em consonância, ela tem que ser uma consequência lógica do que as premissas estão estabelecendo, ok? Bom, validade de um argumento, ok? Nós temos aqui, em alguns casos, as premissas e a própria conclusão podem ser proposições visivelmente falsas, mas o argumento continua válido. Galera, preste muita atenção, pare, olhe bem para o que está escrito aqui, ó. Em alguns casos, as premissas e a própria conclusão podem ser proposições visivelmente falsas, mas o argumento continua válido. Como assim, professor? Não entendi. Se a proposição for falsa, a conclusão for falsa, o argumento continua sendo válido, isso mesmo você entendeu, tá? Nós não iremos validar ou invalidar um argumento pelo fato da proposição ser verdadeira ou ser falsa. Não é isso que valida ou invalida o argumento. Então nós vamos deixar bem claro o que valida ou invalida um argumento. Por que tudo isso que nós falamos é uma verdade? Por quê, galera? E aqui há uma confusão muito grande nos concurseiros. O aluno que não é preparado, que não participou de um curso de raciocínio lógico, que não está tendo essa base que nós estamos passando para vocês, ele não compreende isso. Porque ele vai querer julgar o argumento pela veracidade ou não das proposições. Se ele enxerga uma proposição falsa, ele já vai entender que aquele argumento é falso, quando não é assim que funciona no raciocínio lógico. Por isso, nós colocamos essa observação. Por que ocorre isso? Aqui, na lógica matemática, não se leva em conta a verdade ou a falsidade das premissas, e sim a validade ou não do argumento. E a validade ou não do argumento, ela é estabelecida se houver uma consonância na conclusão com as premissas, da conclusão com as premissas. Se as premissas, elas estiverem em consonância com a conclusão, ou seja, a conclusão ser uma consequência lógica das premissas, o argumento é válido, independente das proposições serem falsas ou verdadeiras. E nós vamos ver alguns exemplos para que você entenda melhor isso, ok? Então, o que eu pretendo nesse momento e quero nesse momento? Que você, prezado concurseiro, entenda que você não deve levar em conta se aquela premissa que está sendo dada, aquela afirmativa, se ela é falsa ou se ela é verdadeira. O que você tem que analisar é se existe uma consonância das premissas com a conclusão. Se isso existir, o argumento é válido. Se isso não ocorrer, o argumento será inválido. Ok? Vamos deixar mais claro isso através de exemplos. Exemplos de argumentos válidos, independentemente da validade das premissas. Veja bem, independentemente da validade das premissas. Mesma situação, vamos considerar aqui duas premissas, premissa 1 e premissa 2, e chamar de Q a conclusão. Premissa 1. Todos os peixes têm asas. Vocês, obviamente, vão e olham para uma proposição dessa, é uma afirmativa, já vai logo imaginando. Professor, peixe tem asa? Já vi falar de peixe voador, mas eu nunca vi asa neles, né? Todos os peixes têm asa, então, obviamente, isso aqui é uma premissa de conteúdo falso. É uma premissa de conteúdo falso. Até aí tudo bem. Beleza, vamos para a premissa 2. Todos os pássaros são peixes. Gente, todos os pássaros são peixes. Peixe, peixe, pássaro, pássaro. Professor, isso aí está errado. Obviamente, também é uma premissa de conteúdo falso. Agora vamos para a conclusão. Conclusão, logo,
todos os pássaros têm asas. Bom, professor, todos os pássaros têm asas, isso é verdade. Se é pássaro, ele vai ter asa. Então, isso daqui é uma conclusão de conteúdo verdadeiro. E daí? É um argumento válido? É um argumento válido. Ok? Mas como, professor? As premissas são falsas. Foi isso que nós dissemos no início. A validade ou não de um argumento não deve ser condicionada à verdade ou falsidade das premissas, e sim a essa relação entre premissa e conclusão. Tem que haver essa consonância. Se houver sustentabilidade no que as premissas estão estabelecendo com a conclusão que foi obtida, o argumento será válido. Então vamos analisar aqui. Aqui está dizendo que todos os peixes têm asa. Gente, não interessa se isso é falso ou se é verdadeiro. A princípio, nós temos que considerar todas as afirmativas verdadeiras. Por mais que seja uma premissa de conteúdo falso, todos os peixes têm asa. Então, a condição é que, sendo peixe, ele tem asa. Beleza? Essa é a condição que a premissa está estabelecendo. Vamos para a premissa 2. Ele diz que todos os pássaros são peixes. Veja bem, se todos os peixes, sendo peixe, tem asa, e sendo pássaro é peixe, peixe tem asa, sendo pássaro é peixe, portanto, pássaro tem asa. Faz sentido. Por quê? Porque a conclusão, ela foi construída em cima das premissas. Independente delas serem falsas ou verdadeiras. Nós temos aqui um argumento válido. O que aconteceria uma questão dessa no concurso? Inclusive já foi questão de concurso, esse exemplo que nós pegamos, é um aluno despreparado, que não tem o curso de raciocínio lógico, que não entende o que é premissa, o que é a conclusão. Ele automaticamente já invalidaria uma questão dessa. Por causa de quê? Por causa da veracidade ou falsidade das premissas. Quando diz que todos os peixes têm asa, ele já descartou. Isso aqui é mentira, esse argumento está fora, é falso, pronto e acabou. E não é assim. Entenderam o que eu quis dizer para vocês? Que nós não devemos levar em consideração a veracidade das premissas, mas sim a relação que elas têm com a conclusão estabelecida. Vamos para mais um exemplo. Também analisando a validade desse argumento, independentemente da validade das premissas. Temos que deixar claro isso. P1 e P2 premissas e Q conclusão. Premissa 1. Todos os homens são peixes. Bom, nós sabemos que isso não é uma verdade. Portanto, é uma premissa de conteúdo falso. Né? Todos os homens são peixes. Nós temos até as sereias, né? Mas o sereio não tem. Todos os homens são peixes. Então, é uma premissa de conteúdo falso. Beleza. Vamos para a premissa 2. Nenhum peixe é animal. Todos os homens são peixes e nenhum peixe é animal. Também é uma premissa de conteúdo falso. Nós sabemos que peixe é um animal. Portanto, também é falsa. Mas tudo bem. Nós temos duas afirmativas, duas proposições, né? E agora vamos ver a que conclusão que nós chegamos. Logo, nenhum homem é animal. O que nós temos que analisar aqui? Não é se é falso ou se é verdadeiro, mas se essa conclusão que foi estabelecida, ela está em consonância, ela é uma consequência lógica dessas duas informações. Então vamos voltar para a primeira. Aqui diz que todos os homens são peixes. Então a condição aqui é, para ser peixe tem que ser homem. Sendo homem, ele é peixe. Todos os homens são peixes. Então, sendo homem, obrigatoriamente ele é peixe. Beleza. Aqui está dizendo nenhum, é uma palavra de exclusão. Nenhum peixe é animal. E aqui está dizendo o seguinte, que sendo peixe, automaticamente não será animal, porque não existe peixe animal. Nenhum peixe é animal. Aqui é uma afirmativa que está nos repetindo nesse sentido. Bom, se sendo homem é peixe e sendo peixe não é animal, logo a gente conclui que nenhum homem é animal.
porque aqui está dizendo que os homens são peixes e está dizendo que os peixes não são animais. Portanto, nenhum homem é animal. Essa conclusão está em consonância com isso? Obviamente que sim, prezado concurseiro. Então, isso aqui é um argumento válido? É. Muito embora o conteúdo dessa conclusão é um conteúdo falso. Essa conclusão, ela está imbuída de um conteúdo falso, porque nós sabemos que o homem é um animal. E aqui está dizendo que nenhum homem é animal, mas não é isso que nós devemos julgar. Por isso que eu volto novamente, bato nessa tecla. Quem não está preparado jamais iria considerar uma conclusão desse tipo como sendo um argumento válido. Ele já iria descartar já de cara. Isso aí está errado, não é inválido, pronto e acabou. E erraria, porque nós não podemos levar em consideração a veracidade das premissas e o conteúdo da conclusão, ok? E sim a sintonia entre elas. Vamos para mais um exemplo. P1 e P2, as premissas, Q, conclusão. O que diz aqui? Todos os gatos são animais. Todos os gatos são animais. Beleza. Aqui está dizendo que, sendo gato, obrigatoriamente ele é considerado animal. Todos os gatos são animais. Isso é uma premissa de conteúdo verdadeiro, porque o gato, de fato, ele é animal. Vamos para uma segunda premissa. Todos os cachorros são gatos. Todos os cachorros são gatos. Beleza? Ah, professor, mas cachorro não é gato. Não é isso que nós temos que analisar. Isso é uma premissa, é uma afirmativa. Se ela é falsa ou se ela é verdadeira, não é isso que eu tenho que levar em conta. Galera, eu tenho sido até relutante na repetição, porque a gente observa que muitos erram isso de bobeira, porque insistem em ir por outro lado. Todos os cachorros são gatos, cara. Se aqui diz, prezado concurseiro, que todo cachorro é gato, acabou, é gato. Sendo cachorro, vai ser gato. Pronto. Conclusão. Também essa aqui é uma premissa de conteúdo falso, que a gente sabe que cachorro não é gato. Conclusão. Todos os cachorros são animais. Essa conclusão está em consonância com o que as premissas estabeleceram? Obviamente que sim. Por quê? Porque sendo gato ele é animal e sendo cachorro ele é gato, portanto o cachorro é animal. Faz sentido, está em consonância. Se está em consonância, esse argumento ele é um argumento válido, tá? A conclusão é uma conclusão de conteúdo verdadeiro, porque cachorro de fato é animal, ok? Mas não é isso que faz com que esse argumento seja válido. O teor da conclusão ser verdadeiro. O que faz o argumento ser válido é que esta conclusão, ela é uma consequência lógica dessas duas premissas que foram estabelecidas. Ok? Beleza? Então, veja bem, dica lá que para nós memorizarmos isso daí. Isso tem que ficar muito claro, amarrado na mente e no coração nosso. A validade ou não de um argumento depende apenas de sua forma e não da verdade ou falsidade das proposições que compõem o seu conteúdo. Quando a gente diz que a validade ou não de um argumento depende apenas de sua forma, nós queremos dizer que ela tem que ser simplesmente uma consequência lógica das premissas. Ela tem que estar em sintonia com que as premissas estabeleceram. Nós temos uma premissa que faz uma afirmativa, temos uma outra premissa que faz uma segunda afirmativa, e a conclusão que for tirada, ela tem que estar de acordo com o que essas premissas estabeleceram, independentemente dessas premissas serem verdadeiras ou serem falsas. Se isso acontecer, o argumento é válido. Agora, a falsidade ou a veracidade das premissas não diz nada, ok? Bom, agora vamos falar de argumento inválido, ok? Até agora, todos os argumentos que nós vimos foram casos de argumento válidos, beleza? Mas, professor, então, quando que não será válido? Quando acontecer justamente o contrário daquilo que a gente vinha falando. Quando a conclusão não for uma consequência lógica das premissas, ok?
Então, nós dizemos que um argumento é inválido, aí a invalidez de um argumento também ela é chamada de falácia ou sofisma, tá? Essa palavra falácia ou sofisma quer dizer que o argumento ele é inválido, porque ele nos remete a uma inverdade, quando a verdade de suas premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. Porque vai ser estabelecida premissas, essas premissas elas vão fazer as suas afirmativas, mas não vai haver uma consonância suficiente para que tenha sustentabilidade à conclusão. Quando isso acontecer, da conclusão não encontrar sustentabilidade nas premissas, o argumento não é considerado válido. Aliás, o argumento para ser válido não pode ter dúvida. Nós não podemos ter dúvida. Se diante de uma conclusão houver uma possibilidade de uma outra situação diferente, eu não posso validar o meu argumento. O meu argumento ele tem que ser único. Único. Não pode restar nenhuma dúvida. É e é. Não pode ser mais ou menos ou pode não ser. Se houver a possibilidade de um mais ou menos, se houver a possibilidade de uma outra hipótese, o argumento não pode ser considerado válido, ok? Nós não podemos validar o nosso argumento. Vamos ver um exemplo disso. Exemplo 7. Exemplos de sofisma, né? Falácias ou argumentos inválidos. Nós temos aqui o seguinte, duas premissas, P1 e P2, e Q a conclusão. Primeira premissa. Todos os cachorros são animais. Nós sabemos que esta premissa, essa proposição que está sendo estabelecida, ela é uma proposição, uma premissa de conteúdo verdadeiro. Ok? Porque todos os cachorros são animais. Até aí, beleza. 2. Todos os gatos são animais. Também é uma premissa de conteúdo verdadeiro, porque sendo gato, ele vai ser um animal. Então, nós estamos diante de, mais uma vez, uma outra premissa de conteúdo verdadeiro. Então, eu tenho duas premissas de conteúdo verdadeiro aqui. Todos os cachorros são animais e todos os gatos são animais. Conclusão, todos os cachorros são gatos? Eu posso dizer que esta conclusão ela faz com que o argumento seja um argumento válido? Observe que a conclusão é de conteúdo falso, porque nós sabemos que cachorro não é gato. Mas o objetivo não é julgar isso. Para que essa conclusão seja tomada, ela tem que encontrar sustentabilidade nas premissas. E o que a premissa me diz? Ela me diz que todos os cachorros são animais. Me diz que todos os gatos são animais. Mas em nenhum momento ela tem uma ligação de forma direta de cachorro com gato, dizendo que o cachorro pode ser gato. Não existe nada, nenhum indicativo que faz com que essa associação seja uma verdade absoluta. Ah, pode ser, professor, pode ser. O pode ser não valida argumento. É importante, prezado concurseiro, que você entenda isso. Que o pode ser não valida argumento. O que valida argumento é e o que invalida não é. Ok? Se ficou mais ou menos, não valida o argumento. Ok? Eu posso ter tudo falso e o argumento ser válido. Como eu posso ter tudo verdadeiro e o argumento ser falso. E ser inválido o argumento. Ok? Então vamos lá. Essa aqui é um tipo de argumento que é considerado inválido, porque a conclusão não é consequência lógica das premissas. Não encontra a sustentabilidade necessária nelas. Ok? Então, premissas verdadeiras acarretaram uma conclusão falsa, o que torna o argumento inválido. Ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. P1 e P2, as premissas, Q, conclusão. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Primeira proposição, todos os alemães são europeus.
a gente sabe que isso é verdade, até porque a Alemanha está localizada na Europa. Então, sendo alemão, obrigatoriamente será europeu. Então, é uma premissa de conteúdo verdadeiro. Beleza. Premissa 2. Alguns alemães são louros. Também a gente sabe que é uma premissa de conteúdo verdadeiro. Ok? Nós temos alemães que não são louros, mas tem grande parte deles que são. Então, também é verdadeiro. Os alemães são europeus e os alemães são louros. Logo, conclusão, nenhum europeu é louro. Eu posso concluir isso? Essa conclusão encontra sustentabilidade no que está sendo estabelecido aqui. Primeiro ele diz que sendo alemão é europeu. Depois ele diz que alguns, não são todos, alguns são louros. E aí depois ele nega aqui, que nenhum europeu é louro. O que não está de acordo com o que as premissas está estabelecendo. Porque quando ele diz que todos os alemães são europeus e que alguns alemães são louros, obrigatoriamente a conclusão para ser válida, o argumento para ser válida, era que não era nenhum, mas vai existir europeus que são louros. Porque existem alemães que são louros e todos os alemães são europeus, então vai existir europeus que são louros. A conclusão deveria ser essa. Mas aqui está dizendo que nenhum é uma palavra de exclusão. Nenhum europeu é louro. Portanto, esta conclusão ela não está de acordo com o que as premissas estabeleceram. Primeiro, ela é uma conclusão de conteúdo falso. Porque a gente sabe que tem muitos europeus louros. E ela não está em consonância com as premissas. Portanto, não é um argumento válido. É inválido esse argumento. Premissas verdadeiras acarretaram uma conclusão falsa, o que torna o argumento inválido. Nós temos que deixar bem claro. Eu disse para vocês que a validação do argumento não leva em consideração a veracidade ou a falsidade das premissas. Mas, diante de premissas verdadeiras, de conteúdo verdadeiro, obrigatoriamente, para que o argumento seja válido, a conclusão terá que ser verdadeira. Isso não podemos nos esquecer, tá? E não podemos ignorar. Se eu tiver premissas de conteúdo verdadeiro, obrigatoriamente a conclusão terá que ser verdadeira. Não pode ser falsa, ok? Então vamos lá. Dispositivos práticos agora para a resolução de questões envolvendo lógica de argumentação. O que nós vamos ver agora? Para você que está conosco aí desde o início do primeiro curso, nós estudamos as proposições e nós vimos a tabela verdade. Nós vimos que a tabela verdade ela é formada por conectivos. E cada conectivo tem a sua tabela verdade específica. Então nós vamos analisar agora casos em que nós temos a lógica de argumentação envolvendo os conectivos da tabela verdade. Então, se você compreendeu bem a tabela verdade referente a cada conectivo, você vai compreender de forma bastante eficaz tudo o que nós iremos falar a partir de agora com relação a esses dispositivos práticos para a resolução de questões envolvendo lógica de argumentação. Principais pontos de uma estrutura de argumentação lógica. Principais pontos. O primeiro deles, se o argumento é válido, então todas as premissas que o compõem deverão ser verdadeiras. Ok? Foi aquilo que eu disse há poucos instantes atrás. Premissas verdadeiras, conclusão verdadeira se o argumento for válido. Ok? Isso vai ter que acontecer. Esse aqui é o primeiro ponto. Agora, a partir do segundo, nós vamos estabelecer de acordo com o que nós aprendemos lá no estudo da tabela verdade. Segundo ponto. Se uma premissa composta, a gente sabe que premissa composta é a mesma coisa que proposição composta. E a gente viu que proposição composta é o quê? O que é uma proposição composta?
São proposições simples ligadas por um conectivo. Esse conectivo pode ser uma conjunção, que é o e, pode ser uma disjunção inclusiva, que é o ou, uma disjunção exclusiva, que é o ou, uma condicional, que é o se, então, ou uma bicondicional, que é o se e somente se, ok? São as 5 situações que nós iremos estudar aqui. Vamos iniciar por premissas ou proposições compostas ligadas pelo conectivo lógico e, pela conjunção e. O que nós temos que observar? Se nós conhecermos o valor lógico das premissas, tá? Então teremos 2 possibilidades. Teremos 2 possibilidades aqui para conhecermos o valor lógico da outra. Se conhecermos o valor lógico de uma das premissas, tá? Vou até fazer uma observação aqui. Se for conhecido o valor lógico de uma das premissas. Se eu conhecer o valor lógico de uma, então nós teremos 2 possibilidades. Quando a gente diz uma, pode ser a primeira ou pode ser a segunda. Nós estamos falando aqui de casos de lógica de argumentação, na qual a gente tem 2 premissas e a terceira é uma conclusão. Então, quando a gente diz conhecer o valor lógico de uma delas, pode ser o valor lógico da primeira ou pode ser o valor lógico da segunda. Por quê? Porque a proposição composta, ela contém 2 proposições simples. A que aparece por primeiro ou a que aparece por segundo. Então, aqui está dizendo o seguinte, se nós conhecermos o valor lógico de uma delas, não interessa se é a primeira ou se é a segunda, de uma delas. Então, teremos 2 possibilidades para conhecermos o valor lógico da outra premissa. Então, seja a premissa composta A e B, ok? Então, eu tenho uma premissa composta pela conjunção e. Primeiro caso, se A for verdadeira, quando eu digo A, eu estou me referindo à primeira proposição que aparece, tá? Se a primeira for verdadeira, então B, então a segunda deverá ser verdadeira. E isso é muito fácil de ser compreendido, porque é só você olhar na tabela verdade. Para que uma proposição composta ligada pelo conectivo e, pela conjunção e, seja verdadeira, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser verdadeira. Nos demais casos, ela será sempre falsa. É a única condição para que uma proposição composta seja verdadeira, ligada pelo conectivo e. As 2 proposições simples têm que ser verdadeiras. Portanto, se eu souber que a primeira é verdadeira, obrigatoriamente a segunda vai ter que ser verdadeira. Por que, professor, obrigatoriamente a segunda vai ter que ser verdadeira? Porque nós sempre consideramos as premissas, independente de ser simples ou composta, como verdadeira. Professor, mas tem premissas que não são verdadeiras. Galera, nós não estamos entrando na questão da veracidade da proposição. Nós simplesmente a consideramos verdadeira. Se de fato elas nos remetem a uma verdade ou falsidade, não importa. Se é uma premissa, eu considero ela sempre como sendo verdadeira. Portanto, se ela for composta e ela é verdadeira e está ligada pelo conectivo e, sendo a primeira verdadeira, eu sei que a segunda é verdadeira. Portanto, confirmando a primeira, também eu tenho que confirmar a segunda. Essa é a primeira situação. Segunda situação. Se a primeira for falsa, professor. Bom, se a primeira for falsa, então a segunda pode assumir qualquer valor lógico. A segunda pode ser verdadeira, a segunda pode ser falsa. Tá? Eu não tenho como tirar uma conclusão da segunda. Se a primeira for falsa e está ligada pelo conectivo e, não importa. A segunda eu não tenho como afirmar. Ah, a segunda vai ser verdadeira. Não, a segunda vai ser falsa. Não. Por quê? Porque se nós formos lá na tabela verdade, a gente vai entender bem essa questão. A proposição composta ligada pelo conectivo e, se a primeira é falsa, a segunda for verdadeira, a proposição vai ser falsa. Se a primeira for falsa e a segunda for falsa, a proposição também vai ser falsa. Portanto, o valor lógico da segunda, verdadeiro ou falso, não muda nada.
Não muda nada. Então, o que nós concluímos? Que se eu sei que a primeira é falsa, eu não posso dizer nada sobre a segunda, porque ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Toda a estrutura será falsa. Ok? Terceiro caso, ainda usando o conectivo E. Se B for verdadeira, ou seja, se a segunda proposição for verdadeira. Então, nós temos uma proposição composta, aparece a primeira, aparece a segunda. Nós fizemos referência até então da primeira. Agora nós vamos fazer referência com relação à segunda. Eu não sei a primeira, eu conheço a segunda. A segunda eu sei que é verdadeira. Se eu sei que a segunda é verdadeira, obrigatoriamente, para que a proposição seja verdadeira, a primeira terá que ser verdadeira. Se B for verdadeira, então A deverá ser verdadeira. O que nós concluímos? Se eu confirmo a segunda, eu devo confirmar também a primeira, ok? Por isso que só tem duas possibilidades da premissa ser verdadeira, tá? A primeira sendo verdadeira, a segunda será verdadeira, ou a segunda sendo verdadeira, a primeira também será verdadeira. Beleza? Quarta situação, ainda envolvendo a proposição composta ligada pelo conectivo E. Agora, se a segunda for falsa, eu sei que a segunda proposição é falsa, eu tenho essa certeza. Então, nada eu posso dizer com relação à primeira. Se eu sei que a segunda é falsa, a primeira ela pode ser verdadeira ou a primeira pode ser falsa. Ela pode assumir qualquer papel. Eu não tenho como afirmar o valor lógico da primeira com base na segunda, se ela for falsa. Porque toda a estrutura será falsa. A primeira pode assumir qualquer um dos dois papéis. Ok? Bom, qual é a conclusão que nós chegamos? Qual é a conclusão? Dica LAC. Toda especial para você, concurseiro. Se duas premissas simples estiverem conectadas pela conjunção E, A e B, a premissa composta só será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Esta é a conclusão que nós temos. Por que a gente está falando isso? Porque nós estamos estudando lógica de argumentação. A lógica de argumentação ela é composta por premissas, que são proposições, que podem ser simples ou compostas, ok? Na formação das premissas, eu posso ter proposição somente simples, como eu posso ter proposição composta. No caso de termos proposições compostas, eu tenho que verificar qual é o conectivo de ligação. Então, nós estamos estudando o primeiro deles. Se esse conectivo for o conectivo E, e eu tiver a informação que uma das proposições, seja a primeira ou a segunda, é verdadeira, isso vai me dar a certeza que a outra também será verdadeira. Por quê? Porque a proposição composta ligada pelo conectivo E só é verdadeira se ambas forem verdadeiras. Beleza? Bom, vamos ver um exemplo disso daí para sintetizar essa primeira informação nossa. Vamos julgar como certo ou errado o argumento a seguir. Então, nós temos aqui o seguinte. Considere a seguinte sequência lógica. Primeira premissa. José é jogador de futebol e Tiago é o técnico de José. Observem que eu tenho uma proposição composta. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lac Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo
de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala: eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, esse curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na LAC.